Começando mais um Ravache Pod diretamente da Vila Mariana, em São Paulo. E hoje comigo, Duda Machado. Bem-vinda, Duda. Muito obrigada, Gui. Bom, só para a gente dar um contexto aqui, né? A Yulia permaneceu conosco vários meses, né? Na verdade, trabalha comigo há anos, sim, mas meses aqui no podcast. Ela continua trabalhando conosco, ainda está na organização, mas ela está num projeto novo. É isso. Para ocupar a cadeira que era ocupada pela Yulia, veio a Duda. A Yulia agora está importante, né? Que ela tem equipe, está gerindo um monte de gente lá. Agora ela é gestora. É gestora. Fiquei feliz por ela, porque o que foi construído aqui, ela foi parte, um alicerce aqui do que foi construído. Mas bem-vinda, Duda. Obrigada, Gui. É isso, né? Agora assumo aí o desafio, a honra de ocupar o que a Yulia fazia, né? Tão bem. E é isso, vamos junto fazer isso aqui. E aqui tem uma novidade em algumas entrevistas. Eu falei, Duda, vamos testar um formato que você também participe das entrevistas comigo, que você, dependendo do tema... É legal ter uma perspectiva diferente. E aí, hoje, a gente trouxe o MM Isidoro. E foi muito legal. Ele é um cara... Ele é brilhante, assim, né? Brilhante. Acho que é um privilégio mesmo ter um cara como esse aqui, né, Gui? Porque ele fala de cultura brasileira, de mercado de cinema, internet, influenciador... show, né? Falou dos shows do... Cara super conectado com a cultura pop também, né? Com o mercado e com o Brasil. Maravilhoso. Foi ótima a conversa, então... a gente vai ter hoje a conversa com o MM Isidoro, que é colunista também, que nem eu, né? Ele escreve a coluna e eu acho legal, porque quem está dentro do mercado tem uma perspectiva do mercado, e isso muda completamente a equação. E depois... seguimos com as análises, né? Agora, então, entrevista do MM Isidoro e depois a gente traz aí a análise do mercado de mídia. Muito bem, agora recebendo aqui o MM Isidoro. Cara, sou seu fã. Ô, louco, eu gosto assim quando é mútuo. Sou seu fã. Já chego falando assim, leio a coluna do UOL. Aliás, última que você publicou sobre o Trump. Gostei. Pô, obrigado. Assina embaixo. Acho que a gente, de fato, precisa... apoiar a produção nacional, cinema nacional. A gente fala muito de soberania, né? Sim. Defende soberania do Pix, fica no mundo da tecnologia, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a importância que a cultura, né, tem, que o cinema, que o teatro, que a música tem, para também fazer com que o país avance economicamente, como indústria e também como formador de mentalidade. Mas vamos falar mais. Vamos falar. Hoje, Duda aqui também, participando da entrevista. E eu vou... É isso, assim, você tem uma batalha aí constante. Eu chamo de batalha porque nunca é fácil, né? A gente escreve, a direita vem, bate na gente. Você não quer trabalhar, só quer dinheiro. Então, dentro desse contexto, por que é importante a gente estimular a indústria nacional, e é um tema que você aborda constantemente na sua coluna do UOL? Pô, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Acho que é um papo muito importante e necessário da gente ter, ainda mais nesses moldes que você falou. E a minha coluna no UOL, porque é isso, eu era talento, né? Eu era roteirista, diretor, fazendo outras coisas. Só que eu tinha uma vida paralela ali, com muitos amigos que trabalhavam em política e tal, e comecei a ver exatamente essa desassociação de não ver como a grande parte da soberania americana vem através da criação de cultura que eles fazem. Então, não só o produto cultural, né, tipo o filme, a música, o videogame e tal, que vem de lá, mas da produção de cultura, como a gente se molda através dessas coisas. E a galera não via conexão. E não via conexão financeira, política, militarística desses conteúdos. E até comentando nessa minha coluna que eu escrevi, o que eu acho engraçado é que a gente postou um videozinho e você vê alguns comentários, o pessoal fala, filme americano é bom porque não tem ideologia, não tem essas coisas. E você fala, mano, que loucura! A galera não tá vendo, sabe assim? É uma parada que virou tão transparente que você não sente. Você não sente que eles estão te falando. E todo conteúdo
ele é ideológico de alguma forma. Completamente. E os caras têm simplesmente o Capitão América, né? Exato, tem o Capitão América. Eu uso muitos Vingadores de exemplo, que fala, Vingador, o último... Pra mim, o grande exemplo disso é o último Top Gun. Porque o último Top Gun é o Tom Cruise treinando pessoas lindas no avião dele, que já tem o making of é tão importante quanto o filme, né? Porque é um cara que é macho pra caramba e é o Jesus da religião dele e tá ali. E se você for ver o vilão do filme, o vilão não tem cara, o vilão não tem sotaque, o vilão não tem cor de pele, não tem bandeira, não tem geografia, eles voam em cima de água, de deserto, de mato. Mas se você fizer alguma coisa errada, o Tom Cruise, essas pessoas lindas, de uma maneira muito legal, com a cara toda torta, né? Porque tá ali dentro do caça de verdade, vão lá e vão te explodir. Isso não é ideologia? A ideologia da fábrica, né? Militar deles ali. Então, a gente começando a ver isso e ver isso para dentro, tal qual China fez, tal qual Índia fez. A gente sempre usa a Coreia de exemplo, mas o poder da Coreia foi muito interno nos primeiros 20, 30, 40 anos. Coreia do Sul, que você diz como formador exatamente, como formador. Cultura, então a gente sempre usa, temos que fazer coisas como o K-pop, o K-drama, mas você tem que ver que foi uma construção de 40, 50 anos. Também, né, de um cara que era mais um ditador ali, um autocrata, criando as grandes campeões nacionais e tal, mas teve um plano, e o plano começou para dentro. Então, muito da batalha que você falou hoje, para mim, é uma batalha interna. Uma batalha interna, para mim, pessoalmente, de sair, de quase trabalhar em Hollywood, de estar em Hollywood para entender isso, para agora como é que eu faço o mercado interno ver isso para a gente conseguir exportar. Porque é até curioso você falar... A gente fala muito da Coreia, né? Porque ficou conhecido K-pop, mas quem também está fazendo essa jornada, né, de construção de público interno e começando a ganhar o público externo é a China, né? A China, muito. A China... Agora a gente teve o caso daquela animação, que eu nunca vou saber falar o nome, o Nazi 2, né? Se a gente lê como no ocidental, que é a maior animação da história, a maior bilheteria de um filme próprio, né? Num país, quase a maior bilheteria da história do cinema mundial. E aí, pra gente ter uma comparação de como eles começaram a olhar e tudo na China fazem muito rápido, eu fiz um cálculo. Se eu fosse lançar um filme no Brasil, na mesma proporção de sala para habitante, que um filme estreou na China, se eu fosse estrear no Brasil, eu ia precisar de 4 vezes mais sala que existem no Brasil hoje. Então, assim, em um filme lá, eles têm 4 vezes a proporção. A proporção. Então, assim, ou seja, não é só pelo tamanho da China, é proporcional. É proporcional. Tipo, aqui a gente ia precisar de 12 mil salas, lá eles estrearam em 80 mil. Sabe? Então, assim, Então, hoje, no Brasil, com 3 mil salas de cinema, como é que você faz uma política... Uma política de autoconsumo mesmo? Quando a gente olha que o Brasil é um dos países que mais consome cultura própria no mundo. A gente consome a própria televisão, a música própria, a internet é muito própria. Muitas coisas é muito autocentrado. O audiovisual não. Esse audiovisual raiz, né? Cinema, série e tal. Então, ainda ficou algum resquício de pornochanchada dos anos 80, de alguma coisa, que a gente não tirou. Só que a gente consome muita coisa. Mas aí o streaming não mudou um pouco essa equação? Com Netflix chegando, mais produção nacional? Então, eu acho que muda, mas esse é um outro estudo que eu acho muito interessante da gente começar a falar mais, porque quando a gente olha para o Brasil, esses streamings ainda não estão com o Brasilzão, né? Então, quando a gente pega dados da Cantar Ibope, Netflix está com 5% do share de audiência. Essa é a audiência do TikTok. Se a gente pensa que o Brasil é mobile first, né? A gente pulou a era dos PCs e a galera se conectou direto no celular, são aplicativos de tela inteira. Então a galera não está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E aí tem um outro estudo que eu acho muito importante a gente ter quando a gente está falando de mídia, que é o zero rating. Como é que a galera se conecta na internet? Agora, de uns 2 anos para cá, o pós-pandemia, com home office, a gente começou a ter internet de banda rápida,
né? A própria Starlink nos interiores, né? Tipo, todos os asteriscos que temos com o Elon Musk. Eu sempre falo, assim, a gente mora em São Paulo, quem mora em São Paulo capital, pegou a estrada, andou meia hora de São Paulo, provavelmente já não tem mais sinal, as periferias, as coisas, né? Tipo, cabo é caro, né? Se pagar R$100, você pegar que 92% da população tá vivendo até R$3.200, R$100, um plano alto, tem um plano é uma proporção cara num rolê. Então, tudo que é streaming que não é gratuito deu uma empacada. Porque o YouTube tá com 20% desse share. Sim. Se a gente comparar a TV linear, a Globo, ainda é quase 70%. Ainda mais se você pegar a televisão, que é o segundo device, né? O segundo aparelho que as pessoas mais usam a internet no Brasil, TV linear ainda é 77%, 75%. Todos os devices é quase 70%, então ainda é muita coisa. Então, o que eu acho que a gente começou a mudar é que começou a ter um outro pensamento, principalmente quando eles falam do global, né? Sim. Que é o pensar o global através localmente. Do local. Então, assim, eles precisam produzir. No que eles precisam produzir, a gente vai ficar produzindo as séries de polícia e bandido ainda, baseada no Rio de Janeiro? É só filme de favela? Ou é só filme de algumas coisas, tipo séries ou histórias que se passam em São Paulo, que aí é dinheiro, prédio? E como é que é uma periferia no Nordeste? Como é que é uma história mística na Amazônia? Então a gente começou a ter uma cutucada nesses lugares. Mas o produtor ainda médio ainda não chegou lá. Por exemplo, hoje eu fui no Podpah, antes de vir para cá. Eu fui lá visitar os meninos, conhecer o prédio novo. Eles estão com um discurso de Brasil muito mais interessante que muita produtora, que muito canal grande. Porque eles estão na internet, eles estão no YouTube, eles estão no WhatsApp, eles estão em lugares que é muito vivo. E só o mítico C do Pará e o Igão C de Osasco, junto com o Vitor, o CEO, já traz uma outra perspectiva de Brasil, porque eles estavam no meio de imigrante. Estavam no meio da periferia, estavam no meio de uma galera que não teve acesso. Então, talvez agora, spoiler da coluna da semana que vem, talvez agora a gente tenha um novo movimento, porque são grupos de mídia criados fora do eixo. E o que eles vão fazer? O que eles constroem? Que não é uma família que está há 100 anos fazendo isso, como a Globo, não é um vendedor, né, como o Silvio Santos, que estava lá no SBT, não é um dono de banco ou de jornal como o Frias no UOL e Folha, é um outro pensamento. Mas você sabe que eu defendo mesmo os grupos, esses grandes grupos nacionais, eu defendo, porque no final do dia são empresas que estão pensando em legado. Total. Porque quando a gente, assim, hoje qual é a alternativa, né? Se você não consome Globo, do meu ponto de vista, TikTok, YouTube, são empresas de mídia. São, completamente. Bom, apesar de se venderem como plataformas, né? Eu só sou uma plataforma, conteúdo... O TikTok na China compete com a Amazon, né? Com a Shopee, não compete com a televisão. É outro então, assim, lugar. Hoje, quais são as alternativas de mídia, né? Então, a gente tem as grandes plataformas, que são as Big Techs, que são empresas, em sua grande maioria no Brasil, pelo menos pela influência, americanas. Né? Isso. É a ideologia do Vale do Silício, a lógica do Vale do Silício. Depois a gente tem grandes grupos nacionais de mídia que são de famílias brasileiras tradicionais. E aí temos esses grupos que você citou, né? A nova mídia, que faz um trabalho espetacular e que vai trazer uma riqueza gigante. Mas esses grandes grupos nacionais, e independentemente do que do que a gente pense deles, né? Todos que eu converso, que eu conheço, eu nunca vi uma família dessa não pensar em legado, não pensar que ele mora no Brasil, que ele mora no Brasil, que ele quer que o Brasil prospere, ele quer que isso siga adiante. E aí, dando um spoiler da coluna que eu também vou fazer, né? Os dois aqui somos colunistas, que é a necessidade da gente também pensar em mecanismos de defesa dos grupos nacionais. Completamente. Porque é uma competição desigual entre Big Techs e entre grupos de mídia nacional. E aí eu incluo também esses novos grupos de mídia que estão surgindo, que são riquíssimos e super importantes. Mas é preciso ter política, né? Total, tem que ter política, porque assim, até é uma coisa que eu sempre bato, assim, tipo, eu que trabalho, eu que passo por todos esses grupos, seja de Big Tech, seja grupo novo ou grupos tradicionais, por exemplo, citando a Globo. A Globo tem movimentos de criação de conteúdos hiperlocais nas afiliadas, nos canais de YouTube, na View e tal, que é muito incrível, sabe? Assim, coisas que eles conseguem pegar. Agora, estão nesses movimentos de telefilmes de afiliadas.
E é isso, eles conseguem pegar uma galera que está no Pará, trazer para o Projac, treinar aquela pessoa para ter um legado, para pensar um telefilme numa qualidade, que é o padrão Globo e tal. E ele volta e ele faz o filme paraense, ele faz o filme maranhense, ele faz o filme mineiro. Então, e é um lugar que ele pode se dar o luxo de ter essa porcentagem de testes e de A&R mesmo, né? Eu falo muito que no Brasil a gente perdeu uma possibilidade no mercado de comunicação por causa de lei de incentivo, por causa de mídia, por causa de muitas coisas. Muitas vezes o produtor ou o canal não investe em desenvolvimento, né? Coisa que Big Tech faz muito, e empresa de comida, qualquer outra indústria faz, porque você tem que treinar e testar e fazer, e produto. Você está testando agora o produto que vai lançar daqui 5 anos, a gente não fez. E a gente não faz, porque a gente tem que levantar o dinheiro, que é a política que a gente estava falando. Então, a gente tem... Quando eu vejo política... As políticas, hoje, de cultura mesmo, eu tenho uma teoria que, por causa da nossa cabeça colonizada e de extração mesmo, assim, né? De extrativismo que a gente passou, a gente focou muito no meio do processo, que é a produção. Então, é o extrativismo cultural puro. Eu venho aqui, te dou um dinheiro, você me dá o que é o mais valioso. A gente não conseguiu agregar valor à produção. Não tem agregação de valor. A gente ainda trata como commodity. Então, a gente é só um commodity. Tipo, eu te dou a mão de obra. A tudo que é o que ganha, que vale mesmo, eu faço de graça para te vender o meu suor. E você leva tudo embora. Então, quando a gente fala de a regulação de Big Tech, quando a gente fala até em lei de incentivo, fundos de investimento, o BNDES liberando dinheiro para isso, eu acho que são para essas duas pontas que a gente tem que olhar. O fomento do mercado, o fomento do público, as pesquisas e como chega nessa galera e a distribuição. Porque a produção está feita. Tipo, a gente hoje no Brasil, falando que não tem cinema, não tem nada, se a gente pegar só cinema, a gente está lançando de 3 a 4 filmes por semana. É muita coisa. Ano passado foram 260 filmes, se não me engano. Só que quase 60% deles não passaram de 1.000 espectadores. Então tá tendo uma dissonância entre o que a gente produz, que é importantíssimo para a cultura, para o fomento. A gente sabe de incentivo, cada real colocado na cultura volta a 1,40, né? Tipo, é muito importante para a economia, 3% do PIB, né? Tipo, a gente vale mais que automóvel, né? Que é, então, tipo, a indústria. Enquanto indústria, a indústria cultural vale mais que muitas indústrias que, em teoria, têm um ticket mais caro. E hipersubsidiadas. Hipersubsidiadas, exatamente. IPI, falta de IPI, né? Quando vai construir fábrica em estado... Aí vem o kit, né? Carro, por exemplo. Podemos falar aqui, indústria de carro. Muitas vezes chega um kit e o kit é só montado no Brasil. E aí você fala, temos uma indústria nacional automobilística. É uma meia-verdade. Porque o grosso do valor não está ficando aqui, né? Que é o desenvolvimento. Exatamente. Então, o que eu usando muito de exemplo para a galera e fazendo uma pergunta, às vezes até para as pessoas do governo, é isso. Se você tivesse a opção de comprar a Disney, o parque ou o Mickey, qual você compraria? Aí a pessoa pensa um pouquinho e quase sempre responde, o Mickey. Eu falo, por quê? Porque dá pra fazer boneco, dá pra fazer camiseta, dá pra fazer, porque o parque tem uns que falam. Então, por que a gente só tem políticas pra Disney? Não existe a política pro Mickey. Eu não tenho como chegar hoje e ter um edital, eu ter uma lei de incentivo específica para eu criar 10 propriedades intelectuais, 10 ideias que vão gerar isso. E tem uma maluquice nesse debate, né, que principalmente quando a gente estava no governo Bolsonaro, do tipo, não, mas não pode ter... como melhorou porque não tem incentivo, mas nos Estados Unidos também não tem incentivo. E é justamente o oposto. Tem Geórgia brigando por incentivo, Califórnia agora revendo a lei por incentivo. O próprio Trump agora está botando uma taxa de 100% para estimular a indústria local. Por que no Brasil a gente tem esse... Não sei se um baixo entendimento. É um baixo entendimento. Um baixo entendimento, ou se não tem mesmo uma maldade no sentido de distorcer a conversa e gerar desinformação para que... acho que o que você falou tem 3 entendimentos aí que eu acho muito curioso, que é isso. A galera fala que nos Estados Unidos não tem lei de incentivo. Só que aqui a gente faz coisa com dinheiro público. E é completamente o oposto. Lá... Que os estados dão dinheiro direto, então tem dinheiro público, e aqui é renúncia fiscal. Então não é um dinheiro que entra no estado, né?
É um dinheiro que a indústria deixa, que o governo deixa de ganhar. Então, quem faz investimento em cultura no Brasil é a empresa. Você não tem que convencer o ministro, você tem que convencer o diretor de marketing, que vai fazer essa renúncia fiscal. Então, É até uma decisão mercadológica para a empresa que opta por patrocinar um filme, né? É verba do marketing. Uma decisão marqueteira. É verba do marketing. Então, assim, como é que você faz isso, né? Então, se a gente pensa nisso, então você pega, quando a gente fala de Georgia, só o incentivo que a Georgia deu para Marvel é 5 anos de incentivos do Fundo Setorial do Brasil que a gente capta com Condecine. Caramba, em um ano. Dinheiro. Então, assim, em um ano, eles deram 5 anos de incentivo no Brasil. E aí você fala que não tem? Não, e detalhe, assim, estamos falando da Geórgia, Estados Unidos, mas Canadá também tem. Canadá. Europa, diversos países. Austrália. Reino Unido, Austrália. Eu trabalhei na Austrália, quando eu trabalhei lá adolescente. Os filmes estavam indo para lá porque era isso. Era um pouquinho mais longe do que ir para a costa leste dos Estados Unidos, de Los Angeles. E tinha um tax rebate, né? Um incentivo fiscal absurdo. Então, para eles, fechava a conta. Aí foi a época que filmaram Matrix, Star Wars, vários filmes gigantes ali. Eu não sabia que você tinha morado na Austrália. Até a Duda veio e falou: comentou, morou na Austrália. Acho que acho que você podia falar um pouco disso também, né? Acho que a gente está falando sobre centrar a produção cultural brasileira, a produção audiovisual brasileira. Hoje, no seu trabalho, você é muito centrado no Brasil, na brasilidade. E, em contrapartida, você foi muito formado no exterior, né? A sua primeira experiência com audiovisual ali, no grande audiovisual, foi fora, né? Foi na Austrália. Como que foi isso? Como que você virou essa chave? Quando que a brasilidade se tornou o centro do teu trabalho? Não, acho que não à toa O Alquimista é um dos livros mais vendidos no mundo. Porque foi exatamente o mesmo processo. Tive que sair do meu quintal, dar a volta no mundo inteiro para achar o tesouro que eu procurava tanto no quintal de casa, sabe? Então, aí eu tive que dar essa volta e voltar para casa. E aí o voltar para casa, para mim, foi muito isso. E teve muitas ajudas de pessoas que estavam lá. Então, eu fiquei por grandes cagadas da vida, assim, de tipo, vou fazer um cursinho de inglês na Austrália no verão. Quando eu chego lá, na minha escola tem uma escola de música, o cara que estuda comigo, o pai dele é presidente da Fox, conheço um cara no ônibus que tá trabalhando no Star Wars. E aí, sabe, várias cagadinhas, assim. Aí quando eu vi, fiquei 1 ano lá, trabalhando. Aí volto. E o mercado audiovisual, assim como o mercado da música e tal, ele é um mercado que parece imponente, porque a gente contando essa história da imponência, mas daqueles 2 minutinhos, né? Do tapete vermelho, dessa coisa. Um ponto interessante, essas cagadinhas, assim, né? Esses acasos de sorte. Será que são acasos de sorte ou a maneira que países ricos, né, como a Austrália, operam, que são mais democráticas, né, no certo sentido? Que aqui no Brasil, talvez o filho de alguém que trabalhasse numa grande empresa estivesse indo para a escola no carro particular, não estivesse num ônibus. É muito isso. Acho que tem muito isso. Tem a coisa que eu falo muito para... Eu gosto de, como eu falo, de o fomento de indústria, eu pego muito jovem para criar, assim, né? De tipo, senta aqui com o tio, deixa eu contar o que essa barba branca já viu. Por que ela ficou branca com menos de 30 anos? Não que eu tenha menos de 30 anos agora, mas começou a ficar branca ali porque o audiovisual obrigou. E muitos que eu falo, às vezes é isso. O mais importante do que fazer é o estar. E o mais difícil é o entrar. Então, tipo... A barreira de entrada... A barreira de entrada é a mais difícil. E aí eu, por exemplo, eu tô saindo da minha 3ª aposentadoria do audiovisual. Porque é muito difícil de sair. Porque a pessoa fala, só mais um. Só tem você aqui. Vamos aqui. E aí é muito fascinante, é gostoso. E você viaja, e você ganha prêmio. E tem amigos. E você vem da entrevista. E sai na revista. E não sei o quê. Começa a alimentar lugares. Mas você acha que é particular do setor ou porque você é um apaixonado pelo que você faz? Acho que as duas coisas. Acho que tem quase sempre... O Michel Alcoforado, que ele fala no livro dele, né? Aliás, muito legal o livro. O livro muito bom. A gente é muito amigo, a gente conversa muito disso. E tem um termo que ele usa ali, que para mim é uma das coisas que a gente tem que trabalhar no audiovisual brasileiro, no Brasil como um todo, que é essa coisa do ocupado, desocupado, que só vem com uma classe média. Que é o filho do cara que virou... Que ele nem tem que ser o dono da empresa.
Mas se ele vira um diretor, se ele vira um vice-presidente, um cara que já está ganhando ali... Porque é isso, a gente pensa que 92% do Brasil está ganhando R$3.200. Se a classe média para o IBGE é uma casa que ganha R$5.000, se você ganha um salário de 20 no Brasil, você já está feito. Né? Para muita gente. Então, é aquele filho que pode pegar o celular e ter um canalzinho de YouTube, já tem um computadorzinho, já consegue fazer coisas. Lá, eles estão fazendo isso há mais tempo. Porque eles fizeram um extrativismo nosso antes, né? Conseguiram gerar dinheiro, riquezas, recursos antes e foram para lá. Mas muitas vezes também fora, se tornar um influenciador é uma opção. É uma opção, completamente. Não é uma necessidade. Muitas vezes no Brasil, né, a pessoa se torna um empreendedor digital. Sim. Eu nem gosto da palavra influenciador. Ele é um criador de conteúdo, tentando conteúdo, estruturar o negócio dele. Mas ele se torna um empreendedor digital porque é o caminho mais acessível ou mais democrático. Exatamente. Talvez não seja nem o que ele gostaria de fazer. Né? Exato. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa, né? Com a fama, de aparecer. Então aqui ainda tem um grau de complexidade, que é ficar famoso por ser famoso, né? Não é nem agregar um valor para a parada, né? Então todas essas tretas com bet, que é uma coisa que eu ando conversando muito, com os afiliados, você ganhar dinheiro fácil, tem todas umas complexidades que vai fazendo. Mas vim de fora para cá foi muito isso, porque eu tive a chance, dos meus 15 aos meus 32 anos, assim, eu consegui trabalhar com audiovisual em todos os continentes do mundo, alguns mais de uma vez. Então, assim, pelas minhas contas, eu dei 2 voltas e meia no mundo e filmei em todos. Assim, conheci praticamente todos os meus ídolos, falta um, que é só o Spielberg, de resto conheci todo mundo, consegui conversar, alguns deles me mentoraram real, me levaram para fazer Quem, por filmes. exemplo? O Guilherme Del Toro é um que me levou para fazer o Labirinto do Fauno com ele. E aí ele ficou comigo o processo inteiro, assim, de tipo... A gente foi pra filmagem, me levou pra Cannes. Era um ano que tava ele e os melhores amigos dele lá. Então, tava o Cuarón, tava no júri. O Inarritu tava com 21 gramas também em competição. Então, assim, é uma experiência que se eu hoje tiver um filme em Cannes, eu não vou ter a mesma experiência que eu tive com 20 e poucos anos, com o Guilherme lá. Porque, tipo, eram 3 pessoas. E aí foi E ele mesmo, ele é um dos caras que virou pra mim... E a gente se chamava de gordo, né? Ele, gordo pra cá, gordo pra lá. E ele falava muito pouco de cinema comigo. Falava de vida, dava livro pra ler. Livro de antropologia, sociologia. Ficava falando de carreira, de guardar dinheiro. Sabe, assim, umas paradas real, assim. E aí um dia ele virou pra mim e falou... O que você tá fazendo aqui? Se você ficar nesse mercado, a gente só vai te fuder. Você tem dinheiro guardado? Não. É primeiro filme? É. A gente só vai te fuder. Volta lá pro seu país, que lá ninguém sabe o que você tá fazendo. Convence eles a fazer 1, 2, que você volta pra cá numa outra posição. E a gente não te quebra. Porque isso aqui que a gente faz é uma máquina de comer gente. Se você é um apaixonado, você mergulha de cabeça e a máquina te consome como um todo. Se você vem num outro lugar, você lembra que você escolhe que parte sua a máquina consome. E às vezes você pode dar só a ponta da unha do dedinho. Cara, isso é muito louco, mas assim, você estava falando, eu estava pensando no jornalismo, né? Porque às vezes eu trabalhei em redação muitos anos e era isso. A hora que eu saí, fui para o mundo corporativo e depois voltei para a redação por uma opção, conscientemente escolhendo quais partes seriam devoradas, se tornou uma relação muito mais saudável. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Muito saudável. E aí o que ele conseguiu fazer comigo foi isso. Aí eu comecei a voltar, foi aí que eu voltei com 30 e poucos anos e comecei a desenhar algumas coisas de teste mesmo. Então fiz meu filme de terror, O Diabo Mora Aqui, que foi um teste de política, de mercado, de como é que eu faço um filme brasileiro pensado para fora, empacotado, filme de gênero, que é um rolê que a gente não faz desde o Mojica, a gente acha que é menor, porque tem uma cultura de prêmio, de filme importante. Eu consigo fazer sem lei de incentivo? Se eu tiver que fazer, como é que eu faço? Então, demorei 5 anos de estudo de mercado, de investindo tempo, investindo recurso, indo para fora, indo para mercados como Berlim, American Film Market em Los Angeles, para o Marché em Cannes, para poder entender e fazer tabela e sacar. E aí, quando eu fiz o filme já sai vendido para 40 países diferentes. Uma história 100% brasileira. Aí todo mundo, como é que você fez isso? Ué, eu fiquei vendo o que dava pra fazer. Aí eu falo que os meus conteúdos hoje, quando eu faço esse rolê, é um nuggets de legumes. Que é uma forma que é muito tradicional. Até minhas colunas eu tento encaixar nesse lugar.
Ele é de fácil... Para você comer, engolir fácil. Vai ter um açuquinho, uma gordura hidrogenada, uma farinha branca, fritinho. E vai ter uma cenourinha ali. Tem uma fibra. Um quiabinho. Para muita gente vai passar reto. Quando for dar a descarga, vai ver lá e vai estar lá. Para alguns vai sentir um gosto diferente. Opa! E vai ter uma minoria no primeiro momento que vai ver melhor, vai sentir o gosto melhor. Vai acontecer alguma coisa que vai virar. E aí, esse virar, que é o que a gente está fazendo. Como é que, de vez de fazer um pacotinho de 4 nuggets, a gente faz uma fábrica inteira. Sim. E aí, foi esse primeiro movimento que a gente fez. Então, o Diabo Mora Aqui, depois até as coisas em áudio que eu fiz, foi muito por causa de análise de mercado. Então, quando eu paro tudo do audiovisual e venho investir e comecei a surfar a marolinha do ano do podcast no Brasil, que virou a onda, né? Ali com a Ampere nos primeiros anos, eu, Cris Dias, o Maron e o Gui Pinheiro. A gente vem porque eu tava lá no comecinho, tipo, os primeiros vídeos do Omelete. Eu que ligava a câmera para eles, assim, tipo, na Colmeia, que virou a Mutato. Sim. Depois, no Enxame TV. Então, o que virou o Omelete eram uns brother. Eu brinco que o mercado do podcast no Brasil é como se fosse o Game of Thrones. Eram 5 casas que estavam unidas jogando RPG e foram brigando, e casas não se falam. E eu era sempre o bobo da corte, que ficava meio que pulando de casa em casa. Aí eu escolhi uma para ficar um tempo. E aí, para mim, foi incrível, porque eu consegui brincar com um moleque preto brasileiro, criador de conteúdo, de entretenimento, brigar de igual para igual e ser escolhido para realizar coisas com IPs ou brinquedos muito caros, que eu não teria chance se fosse audiovisual puro. Então, quando a J.K. Rowling vem e me escolhe para dirigir toda a saga Harry Potter em áudio, e eu sou a primeira pessoa que consegue mudar o texto na história dos 30 anos, e eu convenço ela porque eu falo, amiga, não vai dar certo isso. E ela é uma figura polêmica, né? Muito. Como foi essa relação com ela? Então, foi uma relação muito interessante, porque eu acho que é a discussão dessa terceira década do século XXI, né? Essa relação quando a gente fica mais próximo das pessoas e descobrem que elas são humanas, mas tem obras que significam muita coisa, como é que a gente conecta? Porque antes era muito desassociado, né? Os artistas eram endeusados, ficavam lá nos seus castelos, às vezes literalmente, tal qual o Paulo Coelho, e a obra era maior, ou você não associava. Agora que a gente descobre que as pessoas são e têm erros, o que acontece? Dá para desassociar? E ali foi uma escolha, porque foi eu e o Ícaro Silva narrando. Então, foi uma escolha muito consciente de ter uma pessoa preta queer, LGBT, narrando. Eu, como um homem preto brasileiro, dirigindo e depois adaptando parte do texto, porque era um audiolivro, não era um audiodrama, então a gente tinha que ler o texto como estava. Só que, por ser nós, e a gente sabia que ia ter uma galera que ouvir, a gente falou qual que é o menor risco possível ou qual que é o legumes que vai estar nesse nuggets. E, às vezes, o legumes era a gente. Entendi. Então, era a gente, porque o primeiro acesso de várias pessoas, e eu tenho muitos casos de pessoas que me mandaram mensagem depois, falando, o meu filho não sabe ler, vamos viajar de carro, ouvimos. E aí fica fã do Ícaro. Quando fica fã do Ícaro, tem uma outra relação com corpos pretos, com cara que usa cropped, tem ali, sabe? Tá numa outra relação, mas foi por causa do Harry Potter. Então, a gente ter esse acesso deu para eu sentar com eles lá na Inglaterra, porque aprovava lá na Pottermore, e falar, essa frase aqui a gente não vai falar. Então, assim, no 4º livro, a gente não tem como falar isso. Tipo assim, tem todos os problemas, tem a gordofobia, tem tudo isso, a gente vai dar um jeito aqui, mas tem palavras específicas que funcionavam 30 anos atrás, quando traduziram a primeira vez, só que hoje não dá para sair da boca do Ícaro isso. Não pode. E aí eles liberaram a gente para ser a primeira vez na história que ela liberou de mudar. Ela é muito protetora e ela fala obra, português, né? Porque ela morou em Portugal. Ela escreveu os Harry Potters em Lisboa, ali. Lisboa e no Porto. Tipo, grande parte da estética do Harry Potter vem de universidades portuguesas, não inglesas. Então, assim, se você for ler, era muito isso. Mas se eu não tivesse feito isso, não me teria dado entrada para eu dirigir o primeiro projeto da Viola Davis no Brasil, que foi o Angola Djanga, que a gente fez para a Audible, na produtora dela, na Axé. E aí é um projeto 100% preto.
É um projeto brasileiro, porque aí é uma história de uma história em quadrinho, o Angola Janga, de como é que a gente traduz o Angola Janga para áudio. Já é um outro desafio, né? Porque é um meio que tem... Essa HQ ainda que tem pouco texto, é mais imagem, como é que a gente traduz para um meio completamente diferente e como é que a gente conta essas histórias épicas. Então, assim, eu nunca ia conseguir filmar. Então, assim, tem um questionamento... Grande parte do que eu estou fazendo hoje vem desses questionamentos, porque eu comecei a me questionar, tipo, se fosse eu comprando esses direitos, como vários amigos meus compraram antes, eu conseguiria ter feito filme disso? Eu conseguiria ter feito a adaptação disso de algum jeito? Só eu? Vários amigos meus de produtoras enormes pagaram, escreveram, venderam, não fizeram. Por que a Viola consegue? O que está faltando? Por que a gente não tem essa construção? E o que ela está vendo aqui para ela vir lá de Los Angeles para cá para contar essa história? O que ela está vendo de mercado, de oportunidade? É política, é cultura? O que é? Então, esse foi um processo muito interessante disso. E o que trouxe ela para cá? Amigo, eu acho que eu tenho algumas leituras, tá? Eu acho que tem uma leitura de... Por isso que eu virei um brasilianista, não só um ufanista, mas especificamente um brasilianista. Ou um pindamorandista. Tipo, eu gosto de ver muito através, não da visão ocidental, né? Como é que coloca as periferias, né? Todo o Brasil dentro. Eu acho que o Brasil real é a bola da vez. E eu tenho uma teoria que é a cultura brasileira não foi absorvida pela cultura pop ainda. Cultura pop mundo. No sentido de... Sertanejo gigante no Brasil, nesse... mas assim, tem coisas assim de tipo... Rap, funk... Exato, tem muitas coisas que são muito próprias nossas, por a gente ser um mercado muito interno, que não viajaram. Então, quando você pega a cultura japonesa, você tem o sushi de goiabada, uma adaptação da cultura pop. Você vai ter o samurai preto, o samurai mulher, o mar, o videogame, o Pokémon. Tem muitas coisas assim de cultura pop que tem a releitura do arquétipo. Europa nem se fala, né? Tudo que a gente faz é uma variação. De ópera, quando a gente faz uma ópera, uma cultura pop de lá. Era tipo ir num show de rock, né? 100 anos atrás. Então a gente está adaptando. E aí aqui... A gente não exportou. Normalmente, quando a gente exporta pessoas, não exporta cultura. Então, a gente exportou a bossa nova, mas especificamente o Tom Jobim, né? Tipo, é esse cara que grava lá com Frank Sinatra, essas paradas. Não teve bandas, não virou um gênero, tipo hip hop, que a galera ficou gravando. Até quando eu li, foi rap, né? Mas é maluco, porque o rap veio dos Estados Unidos, só que ele ganhou uma forma tão brasileira... Exatamente, virou outra coisa. Que são caminhos completamente distintos, né? Tanto que é isso. Agora, uma das provas da minha teoria que está se comprovando é o funk carioca. Então, é uma adaptação completamente nossa de uma estética que vem dos guetos americanos, né? Pretos e tal. Só que agora você pega grandes DJs, cantores, cantoras usando o funk carioca de base, fazendo as suas versões, fazendo collab, fazendo feat. Porque é uma outra estética, uma estética que não teve. Então, a história de ter uma cidade como Palmares não tem, tipo, é o Wakanda real. E a gente não contava essa história. A gente conta história de bruxa, mas a gente não conta a história do Saci. O Saci ficou em um imaginário, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, que é uma coisa de criança. Mas o Saci o oficial não é. A gente fala de deuses, a gente fala do Olimpo, mas a gente não fala de orixá ou de umbanda, que é mais nosso. Então, algumas pessoas começaram a ver isso. Viola é uma delas. Então, ela vem para cá porque é novo, é material mesmo. Então, pode ter uma leitura tanto de reforçar aqui a indústria ou um extrativismo cultural, como as Big Techs fazem. Porque, querendo ou não, tem uma ideologia norte-americana de domínio, né? Então, assim, tem pessoas que falam de um lado, pessoas que falam do outro. Eu acho que é um meio do caminho, tá? Pessoalmente, estando dentro, acho que é um meio do caminho. Porque é isso, se não fosse ela, se não fosse a Audible gringa, se não fosse vários apoios que a gente teve no caminho... Eu não teria colocado indígena, 20 atores pretos, eu não teria feito o que eu fiz no Angola Janga. Porque eles iam lá e falavam, confia aqui em nós.
Então, entre a galera confiar, porque tinha feito Harry Potter e já tinham confiado, mais a Viola, mais esse encontro, a gente não teria feito um projeto como esse e de colocar a gente num palco de uma CCXP pro lançamento, sabe? Tipo assim, de colocar mídia, que quase sempre acontece aqui. A galera faz a série, mas a série num fim de semana morre. Né? Não tem o mesmo... Tipo, a gente vai... O Wandinha. Quantas coisas estão acontecendo de marketing e tal com Wandinha? Mas quantas coisas acontecem com Cangaço Novo? Né? Tipo, não tem o licenciamento, não tem esse pensamento de cauda longa, de legado. Criar um que parque. A gente fala. Um parque, o licenciamento... Tudo bem que é crime, não vai se associar, mas você pega lá a série Cidade Invisível. Não teve um licenciamento. Tudo bem, era outro momento da Netflix. Mas se a gente fizer um desse hoje, a gente consegue? Vai ter esse interesse de criar o produto, a camiseta, fazer o comercial da marca nesse universo, igual fez com o Tim Burton ali? Então, essas são as cutucadas que eu gosto de ficar dando com as coisas, sabe? Duda, vai lá. Bom, eu acho que a gente, falando dessa coisa do áudio, né? Você tem um trabalho muito sólido aí pela Ampere, né? Primeiro, eu acho que o processo criativo do áudio, acho que você poderia falar pra gente essa questão do podcast e do audiolivro, né? Do audiodrama, né? São 2 processos criativos diferentes, eu acredito. E você costuma dizer que o áudio é a mídia mais visual que existe, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Qual é a sua visão? Por que tanto carinho com essa mídia? Acho que são algumas coisas. Acho que a primeira é que o áudio me faz co-criar com a audiência. Por isso que é a mais visual que existe. Porque se eu, na minha história de longas metragens, comerciais e tal, se eu vou fazer uma historinha igual o podcast que eu fiz com o Emicida, o IP que eu fiz com o Emicida, o Amarelo Prisma. É muito legal. Obrigado, amigo. Se a gente tá ali fazendo e eu falar, porque o chá de boldo que você fazia na casa da sua avó e eu tô filmando aquilo, eu tenho que escolher uma planta de boldo, um quintal, uma mão de vó, uma caneca. Só ao eu falar isso aqui, se você tá ouvindo, você pensou na sua avó, você pensou na sua, naquela caneca, naquele quintal, seja no interior, você que é do interior, a gente que tava aqui ou ia pro sítio. Então, a minha ideia, o meu conceito veio aqui pro meio, a experiência vivida da pessoa veio aqui pro meio, a gente criou uma coisa nova. Então, por exemplo, quando eu fiz o Eles Estão Aqui, que eu ajudei a lançar o pilar de áudio do Globoplay, foi uma parada muito louca, porque a Globo comprou, e por isso que eu falo que a Globo aposta, que a Globo comprou uma ficção científica indígena. Que o pitching era baseado numa história real, Operação Prato, quem não conhece, vá atrás, que é o segundo maior evento, considerado o segundo maior evento ufológico do século. Só que a gente não fala, a gente não olha para a própria história. A gente sabe tudo da Área 51, um pouquinho do ET de Varginha, mas centenas de militares no meio da ditadura, indo atrás de ET, numa missão oficial assinada pelo Geisel, no meio da Amazônia, isso a gente não fala. Uma história maluca, né? Isso aconteceu. Só que tem uma outra história. Já tem um povo no Brasil que está sobrevivendo a uma invasão alienígena há 525 anos. Só que, de vez a nave vir de metal do céu, ela veio de madeira da água. O que acontece quando uma pessoa que tem esse trauma ancestral descobre que está rolando outra invasão, só que dessa vez é do céu? Qual ET ela tem mais medo? O que está vindo de nave espacial ou o que está usando farda? Que está vindo, em teoria, salvar. Porque, para ela, os dois querem a mesma coisa. É conquistar corpos e territórios e recursos. Então, quando a Globo compra isso, é uma delícia de fazer, mas demorou até pra gente se entender. Porque é isso, por exemplo, eu tive que fazer um casting da nave espacial. Então eu fiquei... Antes de eu falar pra Globo, de tipo, vamos fazer... Eles compraram, eu falei, peraí, agora que vocês querem comprar, eu preciso de um tempo. Porque eu preciso saber se eu consigo fazer, se eu consigo entregar. E tinha um casting que era a nave. Que como é que eu vou fazer você ouvir a nave? Você vê aquela nave. Eu não posso toda hora ficar falando, meu Deus, uma nave! Sim. E aí eu tenho que ter um sonzinho, então eu fiquei 3 meses. Caraca! Eu e o cara do som, antes de gravar qualquer coisa,
tentando achar o som da nave. Eu lembro, na primeira reunião eu falei, cara, é meio um som de Fusca com Kombi distorcido. Aí ele, você tá zoando. Aí a gente chegou no som 3 meses depois, aí ele meio sem graça, eu falei, dá um zoom aí, eu quero ver o que é. Aí era um Fusca com uma Kombi. Eu falei, a gente ficou 3 meses nessa porra. Então, assim, quando a gente constrói isso, quando eu falo, olha o disco voador. Se você viu Star Wars, é um disco voador, é uma nave espacial. Se você viu Star Trek, é um outro. Se você viu Chapolin com os aerolitos e o cara no espaço, é outra referência. Mas são referências nossas. Então, eu tenho muito carinho pelo áudio, porque eu acho que o áudio ajuda muito a gente, principalmente a molecada, a trabalhar um músculo que a gente não está trabalhando muito, que é a imaginação e a criação de sonhos coletivos. Porque é isso, assim, tipo, eu não... O filme de terror foi ótimo, mas eu nunca tive tantas recepções intensas e bonitas quanto os meus materiais, quanto os meus projetos em áudio, assim. E será que a gente não perde um pouco agora, até os podcasts, né, que estão se tornando cada vez mais vídeo? Sim. Eu estava lendo uma reportagem, acho que foi no New York Times, que alguns gêneros de podcast estão perdendo espaço, porque como está tudo indo para o vídeo, né, se consome podcast cada vez mais no YouTube, você acaba matando um formato que talvez apelasse mais para a imaginação. Mas indo além disso, acho que isso é um movimento que a gente está vendo, esse crescimento do vídeo, ele é também... porque as pessoas talvez estejam imaginando menos ou querendo imaginar menos, usar menos a cabeça? Eu acho que é muito isso. A gente... A fabriquinha de dopamina, né? Uhum. Que a gente tem nos nossos bolsos, assim. Hiperestímulos, né? É feita para isso. E principalmente lugares como o Brasil, o sul global, tem essa, como a gente estava falando, tem essa coisa com a fama. Então, tem uma parada histórica aí, quando a gente começa a analisar, que é o podcast nos Estados Unidos, tem esse nome, para quem não sabe, né? Steve Jobs com o iPod, quando lançou o iPod e tal. Sim. Mas ele vem, quem estava fazendo... Então, era um streaming das rádios. Então, tem um histórico de jornalismo, de programa, de você ouvir aquele programa da NPR, que é a rádio pública, na hora que você quiser. Então, é um outro histórico. Por isso que você tem esses grandes... podcasts investigativos, e a galera que está lá é a galera do áudio fazendo, porque ele nasce com esse berço. Aqui ele nasce do mercado de influenciadores, de creators, que eles vivem literalmente da própria imagem, né? Eles pagam as contas com a própria imagem. Então eles têm que aparecer. E aí o negócio, como aqui o negócio foi o corte, como negócio mesmo, tipo... O podcast explodiu porque você grava o podcast, né? O podcast vai pro ar, e aí você vai fatiar esse podcast para gerar cortes para as redes. E aí a conta era essa, de tipo... Então, se eu abrir câmera de segunda a sexta, uma vez por dia, de segunda a sexta, gravo 3 horas. Cada historinha que eu conto dura 2, 3, 4 minutos. Vamos chutar 5 minutos. Então, eu vou ter 12 histórias por hora. Vezes 3, 30 histórias. Vezes 5, 150 vídeos. Com puta potencial viral. 150 vídeos, né? Abrindo câmera 5 vezes, é de sense pra dar com pau. Então, essa... Construção de... Mas tem uma inteligência, né? Muito, absurdo. De mental availability, né? Que a gente fala no marketing, de estar disponível para um grande número de pessoas, assim... Cara, é impressionante a engenhosidade das pessoas, né? De maneira geral, mas aqui no Brasil eu acho que a gente consegue, como eu falei do rap, né? Que o rap chega dos Estados Unidos e vira outra coisa. Aqui a própria influência está sendo reinventada no Brasil, em certo sentido, né? Completamente. Tipo, eu falo muito pra galera, assim, quando eu dou consultoria em campanha, em engajamento, essas coisas, raramente eu uso relatório gringo, assim. Porque é outra maneira que a gente consome aqui. Então, quando a gente tem 99% dos celulares do Brasil instalados no WhatsApp e os celulares estão em 99% das residências do Brasil, e você tem o Zero Rating, para quem não sabe, o Zero Rating é aqueles aplicativos que você não paga para usar no seu plano de dados do celular. Isso foi criado desde o começo ali, quando o negócio das operadoras era o SMS. E aí... tinha meia dúzia de rico que tinha os telefones no começo ali, né? O iPhone 2007. Então, eles davam de graça para você comprar o pacote de ligação e o pacote de mensagem. Só que educou uma geração inteira que você vai ter coisas de graça no seu plano. E aí, com o subsídio das empresas de mídia,
A galera falou, beleza, então você tem Meta e Google bancando essa conta. parte dessa conta, as operadoras também, porque quer que você fique ali, né? Para pagar as outras coisas. E aí você faz uma conta que é essa. Então, se você pegar, às vezes, um influenciador nano, que a gente chama, né? Até 5 mil, até 5 mil. Às vezes ele converte em números absolutos tanta gente quanto uma Virgínia. Porque ele vai ter 60%, 50% da base dele vai ser convertida porque eles literalmente veem essa pessoa em comprar pão e quer ajudar um amiguinho do bairro. E agora imagina isso num Discord, imagina isso em Dark Social, né? Essas coisas dentro. Então, num Discord, nos grupos de WhatsApp. Dark Social, só é aquela... É a mídia que a gente não consegue ter visibilidade no então, no painel WhatsApp, que a gente está contando o número. Exatamente, ali, né? Um grupo de WhatsApp. Porque no site eu sei quantas pessoas visitaram. Mas quando a pessoa chega via outras redes, é mais difícil ali de eu mapear. medir. Mais difícil não consigo mapear. Você não consegue mapear. Mas aí, quando eu, por exemplo, eu tenho muitos resultados assim, de coisas que eu fiz por aí, que às vezes é isso. Eu pego 2, 3 influenciadores grandes para a marca ficar confortável, 300 nano e fã-clube pra caramba, assim, sabe? E aí a galera tá no WhatsApp ali mandando, tipo, tem que postar isso, vamos lá, ó, tal pessoa, esse influenciador grande pediu. É muito espontâneo também, né, o que parte do fã-clube, assim, é mais, assim, você tem a vontade de participar do negócio. Então, é espontâneo, porque como a gente tá vendo na política, e aí que os mundos convergem na minha vida... O Brasil, para mim, é a Vale do Silício da tecnologia social. Quando a gente fala de tecnologia, normalmente... maravilhosa essa expressão. Nunca... porque quando... Nunca tinha refletido sobre ela nessa perspectiva. Porque quando a gente fala de tecnologia, ainda mais hoje em dia, a gente pensa no celular, no computador e tal. Mas a criação da civilização é uma tecnologia. A linguagem é uma tecnologia. A agricultura é uma tecnologia. Racismo é uma tecnologia. Né? Tem, tipo... Sim. São coisas inventadas, né? Estruturadas, pensadas, tem código, como se fosse um programa de computador que é criado através da linguagem e tal. Aqui, a gente pensa tudo para o social. Então, tem a minha macro teoria de Brasil que eu estou jogando, que eu estou há 2 anos viajando o Brasil para fazer essa imersão. Porque eu acho que muita vivência é imersão e intenção, né? E aí, se eu quero falar de Brasil, eu tenho que viver no Brasil. Já viajei muito para fora, por que não aqui dentro? Então, a partir das festas populares, eu tô indo dar esse rolê e sacar e tentar entender o que é. E aí eu marquei uma macro teoria que até o Michel Coforado, que obrigou eu a publicar, que eu falo que para mim tem 4 pilares, que são os 4 Fs que seguram a cultura brasileira de pé. É o manual das boas histórias que você fala? Não, assim, que todas, porque eu acho que não tem a cultura brasileira. O Brasil é mais uma federação de várias culturas juntas. A gente é muito mais Europa do que os Estados Unidos. Sim. Então, são as culturas brasileiras que criam esse ideal de Brasil. E aí, todos os lugares que eu fui eram muito diferentes. Mas tinham 4 coisas que eu sempre encontrava. Que é fé, festa, família e fofoca. Quase sempre nessa ordem. E aí a fé pode ser tanto a fé religiosa, mas quase sempre é uma fé de que tudo vai dar certo. Quando você vai apostar na loteria, você vai fazer a fezinha. Né? Tipo, a fé tá muito dentro. Quase sempre a fé gera festa. Você ganha alguma coisa, vamos lá, vai dar certo um emprego. Consegui um emprego. Vai, faz o churrasco. Santo tal, vira o carnaval, vira o Círio de Nazaré. Festa. 3 milhões de festa. Você tem fé e você faz festa com quem você gosta. Ou para quem você gosta. É a família. E não tem uma vez que a gente se encontra que a gente não é para alimentar a fofoca. Tanto que eu acho que o que a gente... Por isso que eu acho que, por exemplo, o grande formato brasileiro é a novela. Porque tem esses 4 Fs de frente, assim. Tipo, você tá vendo alguém, você tá vendo a família, e a fofoquinha. Aí você fala, olha lá, o Odete Roitman tá fazendo isso, o filho dela tá escondido. Quando eles vão perceber? E que se estende também para fora da novela, porque a gente acompanha o famoso, acompanha o que é os famosos. O que é os famosos? Essa primeira... Teve os famosos, né, originais, os oldies ali no começo de revista, de televisão. Aí você joga para hoje, a maioria dos famosos não são famosos pelos que eles fazem, mas pelas fofocas que eles geram. Sim. A Virgínia aí a gente tá vendo agora, né? Então, assim, se você for ver,
tem um desenho ali. Então, seja na política, seja no rolê. Então, esses 4 Fs, para mim, é o que seguram. E aí, aqui a gente gera essa tecnologia social, que é isso. A gente sempre tem uma desculpa para se encontrar, para fazer festa. É sempre comunidade, é sempre alguma outra coisa. Tanto que, para mim, por exemplo, um grande exemplo disso era o Paulo Gustavo. Como é que no país mais homofóbico e mais transfóbico do mundo, que mais mata gays, que mais mata as pessoas trans, as 2 maiores bilheterias do país, especificamente a primeira bilheteria de cinema do país, é um filme sobre um casamento gay. Que a Minha Mãe é uma peça 3. Então, ele quebrou um códigozinho ali, que é exatamente os 4 Fs, que é um homem hiper gay afeminado, travestido de mulher, casando um filho com outro homem. Mas tem a família, sempre tem festa, a Dona Hermínia só fazia fofoca, eles tinham fé que tudo ia dar certo. E aí ele coloca 10 milhões de pessoas para ver um filme desse, que a galera não ia, sabe, ia querer queimar ele vivo se fosse ele falando isso para uma tela na militância, fazendo um videozinho. O que também mostra a potência do humor, né? E da ficção, né? É, o Nuggets de legumes. Então, assim, o Nuggets, para mim, esse exemplo tem... eu e a minha galera, a gente usa sempre exemplo de comida. Ou o Nuggets de legumes ou é o arroz com brócolis. Que é pra criancinha comer. Então, como é que a gente vai plantando mais brócolis? E às vezes tem que ter uma panela de arroz do tamanho dessa mesa, com 4 brócolizinhos ali. E às vezes o brócolis é a cena final, o seu filho casando. Para aí vir a militância e falar, mas não teve beijo, não valeu. Mas, é um casamento gay num país, sabe? Colocou 10 milhões de pessoas. Tipo, as famílias foram ver isso. Né? É muito louco, né? Que você conversando, assim, é quase sociologia, né? Você tem uma formação de cinema, né? Mas quando a gente começa a destrinchar, né? A gente vai vendo que tem muito fator, assim, como a sociedade forma a cultura, o cinema. Mas eu queria entender um pouco, assim, você falou das empresas que você trabalha, das produções de áudio e vídeo. Como que você está trabalhando hoje em dia? Assim, você também escreve, né? Sim. Quais são as frentes de trabalho que você tem? Até porque, né, sendo bem direto, tem várias empresas aqui, ou veículos que acompanham e buscam soluções que muitas vezes você está entregando, as pessoas não sabem que você está atendendo a empresa ou está dando consultoria, assim por diante. Claro, então, eu falo que meu papel no mercado, nessa procura de outros arquétipos, é ser um griot ou um Exu, né? Então, eu tenho que traduzir 2 mundos quase sempre, como o Exu fazia, né? Traz a mensagem do Aie para o Orum e vice-versa. E um griot, porque eu tenho que viver o mundo para voltar e reportá-lo. Né? Sentar, eu falo que meu plano de... Tem gente que tem plano de carreira, eu tenho plano de biografia. E meu plano de biografia é acabar, assim, bem melancólico, sentado embaixo de uma árvore, ser o velho doido da garrafada, com aquela barbona, sabe? Olha o tio doido, todo mundo é duvidar da minha vida. Né? Tá louco, ele conheceu o Will Smith, vai lá, tá muito louco. Tá muito louco, é o tio. E hoje estão até corroborando com isso, porque hoje eu trabalho em 2 frentes. Então, hoje eu sou chefe de estratégia narrativa na Semente. A Semente é um think tank de narrativas brasileiras. Então, a gente está mapeando narrativa. E por que narrativa diferente de história? Porque narrativa, muitas vezes, é a mensagem, é o que tem que ser dito. Então, se a gente fala de militância, a gente fala, sei lá, o aborto, a Beth. Isso é uma narrativa, isso é uma história, né? Mas que historinha a gente conta para quem, aonde, como, quais são... É creator, é ficção, é documentário. Então, a gente tem uma metodologia, um framework de trabalhar junto com quem quiser, né? Para fazer isso. Então, a gente tem esse trabalho no Semente. E eu virei um cargo que eu amo, que é vice-presidente de culturas brasileiras na Diana, que é uma agência fundada pelo Dudu Camargo, que vem da Mutato e tal. E a gente... é um venture studio de criação de propriedades intelectuais também. Então, a gente está pensando muito essa relação, essa nova relação das marcas, dos creators, do público com mídia a partir de Brasil. Não apesar de, sabe? Não é tipo pegar e ir pro South By, ou tipo agora, tá todo mundo falando de microdrama. Mas microdrama já é um rolê chinês há muito tempo. Se a gente vê novela aqui, se a gente tem o zero rating, a galera tem celular de R$500, a galera vai baixar mais um app, a galera não paga o YouTube Premium, não paga o Spotify do restaurante, a galera vai pagar
dinheiros para fazer ali. Eu tô vendo a Globo, por exemplo, agora lançando microdramas. Eu me pergunto até que ponto é moda, é hype, e até que ponto está integrado na estratégia da Globo. Exato. Que é, historicamente, uma empresa que produz um volume muito grande de conteúdo, com altíssima qualidade, mas de alto engajamento. Sim. Exatamente. E o micrograma é algo bastante diferente dessa lógica, então, né? E para mim, sempre que eu tô com esses dois chapéus, assim, nesses lugares, e escrevo também, as minhas colunas, é muito para esse fomento de indústria, tá aqui, é para esse lugar e tal. Tudo parte do mesmo raciocínio, né, de estratégia narrativa, como é que faz. Mas, por exemplo, o microdrama para mim é um bom exemplo, porque aqui a gente tende a ver resultado, não processo. Então, muitas vezes, quando eu sento para alguém, eu falo, eu não quero vender projeto, eu quero vender processo. Ou vamos co-criar um processo. Porque é isso, não dá. Se a gente quiser entender um microdrama chinês ou coreano, a gente tem que entender o que é um super app. A gente tem que entender que o pagamento já está todo digitalizado, que a pessoa não tem que sair do mesmo aplicativo para consumir aquilo, que aquilo lá, na verdade, é tanto para o consumo da mídia, mas para vender os produtos que a galera está usando. Muitos desses microdramas são pagos por empresas, por marcas. Então, assim, é uma outra dinâmica de consumo. Como é que a gente convence as pessoas a baixarem um outro aplicativo? Se for o mesmo formato, de você dar 100 episódios e você dá os 10, 15, 20 primeiros de graça e paga R$1, R$2 pelos próximos, é Pix. Que é? A pessoa vai ter cartão de crédito? Vai estar bancarizado? Se a pessoa... Se não está no zero rating da pessoa, se você não fez um acordo com a operadora de celular, cada vídeo que ela vê desse é um match a menos que ela deu num Tinder, é uma conta a menos que ela pagou no Nubank. E aí? A pessoa vai fazer essa conta? Muita gente faz. Eu vou estar ouvindo música no YouTube, porque se eu ouvir no Spotify, cada música me come banda. E aí eu não tô comprando o hackzinho da minha TV nova na Shopee, no ônibus até eu chegar em casa. Então, assim, para mim o que falta é essa visão macro. Sim. Essa visão de mercado mesmo. E entender o porquê deu certo lá e como a gente traduz isso para cá. Que não é só o fazer a novelinha vertical. Por exemplo, o maior streaming do Brasil hoje é o Sua Música. Quase ninguém conhece Sua Música. E a política da Sua Música é completamente inversa, né? Como ele funciona, do que os que vêm de fora, tipo Spotify, Apple Music e tal. Por quê? Ele nasceu do Brasil, nasceu no Nordeste. Então, a maioria dos grandes astros que a gente conhece hoje, João Gomes, Xande Avião... Mari Fernandes, Natanzinho, esses caras do Piseiro, da Vaquejada ali, nasceram no Sua Música. Só que é uma plataforma gratuita. Porque eles fizeram essa conta. Subverte completamente a lógica do streaming. E aí eles estão ganhando com publicidade, estão ganhando com o artista colocar lá, porque... Alguns desses artistas que eu citei, tipo Felipe Amorim, tem um que eu adoro citar, que é o Japãozinho. Alguém conhece o Japãozinho? Aqui, muita gente fala, Japãozinho? Quem é Japãozinho? Eu agora, junho, estava em Caruaru, uma das noites principais da festa de São João lá, 250 mil pessoas na rua. É impressionante. Japãozinho, tipo assim, é 4 vezes o tamanho do Rock in Rio em público, né? Nos 30 dias de festa. E 4 vezes a duração do Rock in Rio. Só Caruaru, ainda tem Campina Grande, ainda tem as menores nas outras capitais. Japãozinho sobe... No meio do show, entra um cara da Sua Música e dá uma placa pra ele. Uma placa de 7 bilhões de plays. Na plataforma. Por que a gente não sabe quem ele é aqui? Um Japãozinho, um Felipe Amorim... O Felipe Amorim é igualzinho o Pedro Sampaio. Só que do Piseiro. Um show divertidíssimo. Gente vestida de macaco. Eles saem voando. De raio laser. É um show divertidíssimo. Assim, sempre que eu vejo o Felipe Amorim, eu me divirto muito. Esses caras fazem 40, 50, 60 shows só em junho. Em um mês. Alguns tickets médios de 400 mil, 500, 600 mil reais por show. Vezes 40. Eles estão produzindo mais riqueza para o país do que a galera que está concorrendo o Grammy aqui em São Paulo. Então, assim, tem uma parada de processo da gente olhar para dentro, por isso de VP de culturas brasileiras, porque às vezes é isso. Quando eu sento com a galera do Nordeste, tem um movimento muito interessante que a galera vira e fala, mas para que eu quero você? Vocês não me quiseram até agora? Não quiseram os meus antes de mim? Agora, não tem a possibilidade de exportação desse movimento?
sabe que como acontecem coisas no Sul que a gente não acompanha no Nordeste, Sim. no Nordeste não acompanha no Sul e vice-versa, a gente, de alguma forma, não poderia transformar isso em produto para exportação? Então, é isso agora que eu acho que é o segredo. Algumas pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, o João Gomes, para mim, é um grande case. Quem quiser... Eu vim com a banda dele no avião essa semana. Eu tava no Maranhão, voltando, tava assim, uma equipe gigante do João Gomes. Então, o João, o Dandão, o produtor dele, o Neto Tapajós, que é o empresário. Eles... É isso, o João teve que traduzir a música dele pro Dominguinho para concorrer ao Grammy. Assim, essa música que a gente ouve e enche o Unimed em 18 minutos para ver, e aí tem que abrir data extra aqui em São Paulo, não é o som dele que ele toca na vaquejada. Eu vendo o João Gomes, eu pensei, cara, olha a quantidade de gente envolvida. Exato. Assim, é praticamente o avião inteiro com a equipe então, dele. assim, como é que você faz? Imagina que, por exemplo, esses caras estão fazendo... Pra você sentir o tamanho do rolê, se o cara tá fazendo 60 shows no mês, quer dizer que tem dia que ele tá fazendo 2, 3, às vezes 4 shows. Então ele tem que ter 2, 3 equipes desse tamanho. Exatamente. Que ele falou, indo na frente. Porque ele entra no jatinho, vai de uma cidade, vai para outra, tenta fechar uma cidade do lado da outra, aí vai... Então, assim, gera riqueza em várias frentes quando a gente país, vai né? quando vai visitar eles, quando você vê onde eles moram, assim, no interior, na beira do São Francisco, é umas casas que você não vê na Barra da Tijuca. E a gente tem esse ideal do cangaceiro, do pobre, né? E aí a gente volta, né, para o início da nossa conversa, que é assim, a dificuldade que a gente tem de entender isso como indústria, né? Como indústria, exatamente. Porque essa quantidade de show, essa quantidade de pessoas que estão trabalhando, que estão envolvidas, então... Acho que é quase circular aqui, né? A gente começou num ponto e acaba voltando então, tem uma influenciadora início, esses né? dias que ela falou um negócio que eu até repostei, porque acho uma frase que eu já falei, eu já pensei muitas vezes, mas ela me deixou muito conciso, que ela perguntou o porquê o que é fora de São Paulo é considerado regional e o que é São Paulo e Rio é considerado nacional. Sabe assim, quando você vai fazer uma campanha, quando você vai tipo, ter um festival. Aí você fala, vamos colocar a música regional. Aí você traz um João Gomes. Aí você traz um Calcinha Preta, Joelma. Sabe? Umas pessoas que estão fechando estádio no Brasil inteiro. E, tipo, aí o headliner tava tocando numa casinha de show indie aqui, fez uma turnê em lojas de disco nos Estados Unidos e é considerado headliner. Porque saiu na capa de uma revista hipster, assim, sabe? Então é uma questão muito forte, assim. Então, assim, por isso que eu falo que o meu trabalho hoje é ser esses lugares e esses meus 2 cargos me dão, porque grande parte do momento do meu trabalho é cutucar a galera nessa educação mesmo. E para mim a palavra-chave aqui é educação. Que a gente tem que se reeducar enquanto Brasil, enquanto ver que a gente é foda, que a gente tem um mercado, que a gente é um mercado consumidor, que a gente é um mercado produtor, que a gente está fazendo. A gente já está fazendo. Já tem o Podpah, já tem. A galera tá vindo aqui aprender a fazer com a gente. Tipo, a gente estava lá no evento do M na Globo. A galera fica chocada. A galera, tipo, a Gaumont... Eu tava do lado do cara da Gaumont, que é o pessoal que produziu Narcos. Uma empresa absurda, gigante, esses orçamentos, séries enormes, de todos os streamings. O queixo do cara, cada vez que a gente entrava num estúdio, que a gente via, o cara... Espera aí, isso aqui é todo dia? Mas quantos episódios na semana? Ele, não. Essa novela grava um episódio de 1 hora por dia. Todo dia. Aí, cara, quê? Não, são 3 novelas dessa. Não sei o quê. E ele não entendia, ele não entendia. Quando você encontra os gringos e começa... Assim, às vezes não entendem... Todo mundo conhece a Globo, mas às vezes não conhece um detalhe, né? Aí no almoço, né, você vai almoçar, você diz, não... o Luciano Huck viajou para a Ucrânia, como a Globo mostrou. Aí o cara... Aqui do Brasil, na Ucrânia... não, mas ele também tem programa todo final de semana, faz isso, é influenciador. Cara, nossa, tudo isso... Não, e aí a Globo produz isso... Tô falando de Globo aqui, mas enfim... todos os ecossistemas. A indústria, né? Você falar a quantidade de show que um cara desse faz, a Taylor Swift vai falar assim... Cai. Como assim? Como que funciona? Não, eu postei ontem, tipo, o Kang, uma coisa assim. Um ator indiano virou... Essa semana, agora, foi anunciado como o entertainer mais rico do mundo, passando a Taylor Swift. Quando a gente ia falar que um indiano... O eixo está mudando, né? Então, a gente pensar que esse cara já vale $1,5 bilhão de dólares. Entendeu? Então, assim, quando vai ser a nossa vez?
Porque a gente já tem um Gustavo Lima, querendo ou não, Sim. importando. O Gustavo Lima hoje já vale R$1 bilhão. Por que o Gustavo Lima vale R$1 bilhão? Não é só a música sertaneja. O que é a comunidade, a cultura, o ecossistema, o negócio que ele está alimentando ali para valer R$1 bilhão? Né? Sem julgamentos de valor do que ele faz, como faz e tal. Sim. Mas tem uma indústria ali. Sim. Alguém está comprando, alguém está consumindo, ó, tá rolando. Então, quando uma Top Eventos, a agência do João Gomes, lá que vende o show dele, vende 400 e poucos shows em junho, do catálogo deles, tem alguém consumindo. E não é nós. Não é nós aqui que estamos nesse podcast. Né? Eu ouço João Gomes. Eu também. Né? Eu também. Eu sou consumidor. É bom que se diga. Aliás, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Não escondo isso de ninguém. Apesar de eu cresci em Santa Catarina, passei minha infância lá, mas eu sou apaixonado pelo Nordeste. Estamos indo reta final aqui. Duda, você tem mais alguma pergunta que você queira fazer aqui? Acho que pode. Então, eu tenho vários. Eu poderia ficar aqui o dia conversando. Onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, onde as pessoas podem se conectar com você, caso queiram interagir, ouvir mais, enfim, ouvir proposta comercial também, claro, que você torce, né? Então, na rede é @MM, as duas letras, que eu sou redondo e marrom igual chocolate. Isidoro. Isidoro com Z. Então, MM Isidoro, qualquer rede, só me achar lá. Toda terça-feira tem uma coluna minha no Splash Wall, onde eu estou falando de audiovisual brasileiro com esse olhar de soberania, né, de provocar mesmo, sistêmico. Assim, acho que a leitura, assim, vale muito a pena para todo mundo ler. Agora, quem está na indústria cultural, quer entrar na indústria cultural, eu falo isso porque é muito jovem, até amigo da minha filha que segue aqui o podcast, comenta comigo, é obrigatório você ler. Porque dá uma perspectiva que foge do comum. Assim, e por isso que é importante ter pessoas da indústria escrevendo sobre a indústria. Exatamente. Não só jornalista. É fundamental a gente ter jornalista também. Mas quando você tem alguém que conhece a indústria, vive a indústria, é um olhar diferente sobre aquele conteúdo. Concordo. E é isso. Foi difícil fazer a viradinha de chave, de começar a falar dos meus pares e até de mim, mas é bom, porque como a gente estava falando aqui, ter alguns acessos, ter algumas coisas e saber as dores, né? Exatamente. Saber as dores, então... E além dessa expertise aí do setor, né, da indústria, falando para a indústria, é uma delícia de ler, né? Obrigado. Muito bom, que texto gostoso. Muito bom mesmo. A ideia é essa, porque se eu tô falando de coisa difícil... É o nugget. É isso. Tem que ser, porque eu tenho que te pegar ali. E, historicamente... Além de tudo isso que eu fiz, a minha vida de publicitário, de tal, eu trabalhei sempre com comunicação de prevenção de suicídio, criança desaparecida, então eram umas paradas muito densas. Sim. E aí, como é que eu faço a galera consumir? Aí sempre que fazia, tipo esse Eu Estou, o projeto de saúde mental que a gente fez com Meta, impactou dezenas de milhões de pessoas no Brasil, assim, de consumo. E a sacadinha que a gente fez foi contar a história de uma maneira massa, sabe? E gostosa, não era pesado, não era triste. Porque já é triste você estar em depressão. Então, MM Isidoro, e aí, a partir desse mês, hoje, no dia dessa gravação, saiu minha primeira coluna na Fast Company. Então, eu vou estar uma vez por mês lá também, ali tentando falar mais de inovação, de mercado. Eu sou um fã da Fast Company. Eu gosto muito mandar um abraço pro Lobianco, aproveitar aqui, amigão. Pra Mari também, parceiraça. Assim, Então, é só chegar lá e no meu Instagram também, no meu LinkedIn, eu faço alguns conteúdos exclusivos, assim, pra lá. Sempre uns carrosséis, tentando provocar alguma coisinha ali de como é que a gente chega lá. Inclusive, toda a teoria dos 4Fs tá lá, bonitão, pra quem quiser entrar, porque... É isso, eu quero dar de graça para eu falar menos e ouvir mais, sabe? Eu ando... Ultimamente eu ando falando um monte. Essa construção da biografia, né? Segue na construção da biografia. Eu quero chegar lá... Ser o tiozinho doido embaixo da árvore. Exato, porque é isso. Já é muito difícil explicar o que eu faço, já é muito difícil explicar o que eu fiz. Aí quando o meu ex-sócio, ele falava... A gente se conheceu na faculdade. E ele chegou... E antes dele ser meu sócio, ele falava, é o cara mais mentiroso. É o maior mitomaníaco que eu conheço. As histórias, não sei o quê. Aí aconteceu o destino, ficamos sócio. Aí ele falou, sabe quando eu acreditei que você não estava mentindo? Quando eu comecei a falar as coisas, o pessoal achou que eu estava mentindo de andar com você. Então é isso, amigos. Chega lá, uma hora, em algum momento, a galera vai ter que provar que é verdade ou não. Incrível. MM Isidoro, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, amigos.
Quando quiser, estamos aí de volta. Vamos nessa. Voltando, agora teremos a parte da análise do mercado. Duda Machado, qual será o tema? Então, Gui, nesse mês de setembro, o Fernando Morgado, um cara super tarimbado aí no mercado de comunicação, né? Meu amigo. Seu amigo. É meu amigo. Eu conheci o Fernando numa palestra, num ciclo de palestras que a gente fez no Paraná, no ano passado. Acho que foi pouco mais de um ano aí que a gente teve junto no Paraná, falou sobre mercado de mídia, e o Fernando é um cara que fala do mercado de mídia olhando números e dados. Ele não compra aquela narrativa de que o mercado de mídia tradicional está morrendo. Não, ele traz o número, traz o dado. Então ele destaca a relevância do rádio, relevância da TV, o tamanho que a TV tem no Brasil, por mais... o YouTube vai matar a TV, o YouTube é a nova TV. Gente, pode até ser no futuro, mas nesse momento a gente está falando de um mercado de televisão no Brasil que é gigantesco, assim... O próprio MM Isidoro falou aqui do tamanho da TV, né? A gente tem aí mais de 70% do consumo de audiovisual no Brasil aí na TV linear, né? Então, assim, é muita coisa ainda, né? Muito do que se consome no digital é TV linear que vai para as redes sociais, vira meme, vira uma série de outros temas. E não só a questão do que é essencialmente feito, né? As emissoras transmitindo no YouTube, mas também os próprios YouTubers, né? Os creators trazendo formatos da TV, né? Muito do conteúdo audiovisual que é feito no YouTube vem de formatos da televisão, né, Gui? A gente já fez um post, né? Recentemente no Instagram, no meu perfil lá, o G Ravache, já fica a propaganda aqui, sobre como o MrBeast, né? Que é o maior YouTuber do mundo, e outros influenciadores estavam se tornando a nova Hollywood, né? É isso. E como eles adotam formatos de Hollywood, principalmente da TV, ali para os programas deles, que estão virando superproduções, né? Eles se comportam grandes como TVs, empresas, né? Então, Gui, vamos lá? Vamos lá, para o livro do Morgado. Livro que, aliás, está disponível gratuitamente. Vamos colocar o link lá para o livro do Morgado. Acesse. A gente demos nas suas redes também, no seu LinkedIn. A gente deu nas redes, mas vamos também, colocar né? aqui no comentário do podcast a gente deixa também. aí para vocês. Agradecendo, né, o Fernando Morgado, que gentilmente, né, permitiu que a gente comentasse. Ele falou, não, comenta, pode divulgar, dá o link. E é gratuito. Um livro que, inclusive, foi feito com o apoio da Aberte, certo? É isso. Vamos lá. Vamos lá. Então, acho que o Gui já introduziu aí a questão, né, desse grande terrorismo, né, de que a TV vai acabar e tal. E a verdade é que ela vai muito bem, obrigada, né? As mídias tradicionais caminham muito bem. E o Fernando trouxe aí 10 tendências, né, futuras para a rádio e TV, né, para as mídias mais tradicionais. Então, acho que a gente pode começar pela primeira aqui, que é inovação tecnológica, inteligência artificial e multiplataforma, Gui. Eu acho que essa é inescapável, né? É isso. Já tem edição de vídeo com IA, já tem produção de vídeo com IA. E a IA ela também vai ser aplicada para correção de luz, para estúdio. A Globo lançou recentemente um estúdio virtual no Rio de Janeiro que usa muito inteligência artificial. É o maior estúdio virtual da América Latina. É um exemplo de como a IA vai ser aplicada em diversos níveis, desde a produção de roteiro. A gente viu agora, né, inclusive uma polêmica em torno de uma personagem criada, uma atriz criada por IA. Não deixa de ser uma personagem, né? Mas, enfim, é uma atriz criada por IA. E isso já gerou muito comentário ali em Hollywood, mas eu acho que é inescapável. Vai entrar para a TV mesmo. E de certa forma também é uma maneira de a parte mais operacional ficar por conta da tecnologia, né? Com certeza. Eu acho que assim, o fator humano nunca desaparece, mas vai ter aí muito trabalho que vai ser transferido para as máquinas. Eu acho que tem um ponto interessante aqui também, que ele fala da multiplataforma, né? Que é as mídias tradicionais presentes em todos os outros tipos de mídia. A TV 3.0 reforça mais ainda isso, interagindo com o digital, né? Entrando o sinal
Porque a TV 3.0 é o sinal da TV aberta, Sim. que a gente já conhece com mais qualidade, mas também com muita informação conectada. Chegando pela internet, né? Pela TV conectada. E essas duas coisas vão estar funcionando juntas. Então, eu posso estar vendo um jogo de futebol, assistir a outras opções de canal, ter uma locução diferente desse canal, com mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo e opções de segmentação de campanha de publicidade. E isso muda o jogo, né? Porque leva a TV aberta para um patamar muito semelhante Sim. ao que hoje o digital tem, que é a segmentação de campanha. Eu consegui fazer com que uma publicidade chegue para um grupo específico de pessoas. Então, tá lá a Duda na casa dela assistindo TV no quarto, e aí a mãe da Duda tá na sala assistindo TV também. Talvez o mesmo programa ou o mesmo programa, a Duda pode ver uma campanha, a mãe da Duda pode ver outra. Um algoritmo se elas estiverem logadas na TV e identificarem perfis diferentes. Isso aí é muito poderoso. E claro, vai ser multiplataforma, porque assim como eu vejo, né, redes sociais no celular, e eu também consumo TV no celular, no YouTube, multiplataforma, ela vai estar presente em cada vez mais lugares aí a TV. Isso. Acho que puxando o gancho da publicidade aí, né, dessa coisa mais nichada que agora a gente vai ter, tem a venda de publicidade baseada em dados, né, dentro da televisão. Exatamente. Já está havendo aí a chegada da TV 3.0, mas mesmo a TV 3.0, né, ou DTV+, como se chama agora, né, se convencionou chamar, a DTV+, ela vai ser implementada até 2026. É um investimento muito caro. A gente está falando aí de mais de 10 bilhões de reais para trazer a DTV+, para o Brasil, né? Para ela estar realmente operacional no país. O plano é para que isso aconteça até a Copa. De qualquer maneira, hoje em dia, mesmo hoje, se você for na Globo, no SBT, na Record, na Band, já tem um uso de dado muito mais efetivo do que era alguns anos atrás. Sim. Os grupos de mídia, num certo sentido, foram pegos de surpresa pelo digital, perderam o espaço que era garantido deles e agora eles estão recuperando o jogo, né? Correndo atrás do prejuízo e, de fato, melhorou muito a efetividade dos dados. Terceiro ponto aqui é o streaming complementa a radiodifusão. A gente entendeu também que o streaming não vai matar a TV e vice-versa. Acho que tem uma complementaridade dos dois pontos, inclusive com o programa de streaming indo para a TV e TV indo para streaming Sim. também. Então, acho que isso já está fácil. Isso. O elemento 4, né, dessas 10 tendências é sobre o reposicionamento do rádio e da TV nas políticas públicas e na comunicação do Estado. A gente fala muito a gente tem falado, né, recentemente muito em soberania. Soberania nacional, soberania digital. Ninguém quer perder o Pix, mas é óbvio que o Pix incomoda muita empresa estrangeira que deixa de ganhar dinheiro com o Pix. De mídia, eu vejo a questão como semelhante. A gente precisa ter a soberania da mídia. Quando a gente fala de grupos nacionais, Globo, SBT, Record, são grupos brasileiros. Quem são os concorrentes desse grupo? TikTok, Meta, Google, empresas estrangeiras. Sim. Então, o TikTok é uma empresa chinesa. É natural que ela defenda interesses chineses. Assim como os Estados Unidos, Google, Meta, também têm os seus interesses e eles vão defender. Mais do que nunca. E tudo bem. Sim. É justo que o mercado tem que ser democrático e ter espaço para todos. Mas Sim. eu acho que é importante a gente não perder esses veículos nacionais. E isso também passa por regulação. Como a gente tem empresas muito poderosas, com muito dinheiro, como é o TikTok, como é o Google, como é a Meta, é muito dinheiro, é muita influência. É importante que você crie uma legislação que permita que as empresas brasileiras possam competir nesse mercado. Sobrevivam, né, nesse mercado. Bom, a quinta tendência acho que seguindo essa mesma linha de raciocínio, é a força do jornalismo e da utilidade pública dentro dessas mídias. Esse é um grande diferencial da TV, né? As plataformas, elas escolhem o que você vê, mas elas não produzem o conteúdo originalmente. Plataformas de big techs, né? Algoritmos. No caso da TV pública, da TV brasileira, que é pública, aberta, todo mundo tem acesso, pública no sentido que todo mundo consome, eu não preciso pagar uma assinatura para consumir aquilo.
a TV brasileira ela cobre diversos desertos de notícia e ela permite que o jornalismo exista no país inteiro. Sim. E o jornalismo é caro, demanda investimento, e os grupos de mídia nacionais, a TV e o rádio, têm um papel fundamental de permitir a existência do jornalismo no país. E acho que também essa questão da utilidade pública é muito importante, né? Porque é esse jornalismo que está no regional, né? Nos Quando a gente pequenos vai para o lugares. regional, assim, se você tirar as TVs e as rádios, você vai ver que vai sobrar... Claro que tem veículos independentes, tem blogueiro, tem influenciador, tem muita gente fazendo jornalismo. Só que quando você fala de grupos de mídia, para bater de frente com o prefeito, para bater de frente com um grande grupo econômico, não é barato, não é simples, não é fácil. É uma briga boa. E aí né? você precisa de empresas bem estruturadas que com possam... relacionamento. Às vezes uma ameaça de processo acaba com o veículo. Sim. Então, é importante que a gente tenha uma mídia independente e como essa independência vem? Com a capacidade de você ter negócios sustentáveis. Forte. Então, você vender publicidade, você conseguir competir no mercado é fundamental para que a gente tenha o jornalismo, a independência, e jornalismo é fundamental para a defesa da democracia também. Né? Não vamos esquecer disso. É isso. Então, no final do dia, vai valer o interesse de um determinado grupo que controla toda a mídia. E num caso extremo, a gente corre o risco, né, de ficar só com plataformas. Se a gente não... Só com plataformas de grandes empresas que não estão preocupadas nem em produzir jornalismo e assim por diante. Sim. Né? Bom, a sexta tendência é a crescente importância da marca do veículo como chancela da veracidade. Isso é um ponto fundamental, porque a gente, no mundo de IA, produzir conteúdo é muito fácil. O que vai ficar cada vez mais difícil da gente saber se é verdade ou não? Hoje, né, você roda um feed de rede social, tá muito difícil. Você vê um vídeo, você não sabe se é verdade, se não é. Agora que lançou o Sora 2, né, que eu até comentei aqui mais cedo, é muito realista, né? É muito realista, você não consegue acreditar em mais nada. Então, ter um veículo com uma marca forte, que as pessoas acreditem e possam confiar, vai fazer toda a diferença. A marca tem até vai valer você até postou no seu LinkedIn sobre aquele caso do New York Times, que agora está explorando muitos jornalistas em vídeo também, né? Exatamente, porque o jornalista também é uma marca. O veículo é uma marca, mas o próprio jornalista que fala sobre um assunto é uma marca. E ele constrói uma comunidade. Exato, e ele dá essa credibilidade também. Exatamente. Né? Sétima tendência, a expansão e domínio do ao vivo nas programações. O ao vivo, por que ele é importante? Né? Ele tem um inusitado, você não sabe o que vai acontecer, e muito desse ao vivo passa pelos esportes também, né? Você assistir algo relevante acontecendo simultaneamente dá muita força para a TV. Sim. Então, final de campeonato, um grande acontecimento, tragédias, infelizmente, mas é alguma coisa que as pessoas estão conectadas em tempo real para acompanhar aquilo. E no ao vivo a TV é imbatível. Sim. Por mais que o streaming esteja fazendo mais ao vivo, esteja melhorando no ao vivo, a gente ainda vê muita transmissão de streaming tendo problema, delay na transmissão. Sim. Por natureza, a tecnologia da TV para ao vivo é melhor do que a do streaming. E eu acho que tem até... O brasileiro tem até uma coisa cultural mesmo, né? De acompanhar coisas pela TV aberta, mas grandes eventos. Posso falar, é no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Não tem país que... Por que o jogo de futebol, esportes, né, de maneira geral, NFL, todas as modalidades esportivas que são populares tiveram aumento de preço e licenciamento. Por quê? Chegou o streaming quer ganhar espaço da TV, TV não quer perder espaço, aumenta o valor do direito esportivo. A Copa do Mundo aqui ficou tão cara que ela foi fatiada e cada um comprou um pedaço da Copa do Mundo para fazer a transmissão. Então você vai ter de YouTube a TV aberta e com vários canais passando os jogos da Copa do Mundo. É isso. A gente vai ter um ponto sobre esporte. Oitava tendência, o valor do conteúdo local frente às plataformas globais. Um pouquinho do que a gente já falou. Para a TV, para o rádio, é um grande fator de diferenciação.
o MM Isidoro estava aqui, né? Ele falando da brasilidade, de como fenômenos que a gente fala regionais, mas não são regionais, que acontecem ali. Brasileiros, né? São fenômenos que acontecem em regiões brasileiras que não está mapeado, a gente não vê. É até injusto falar regional, como ele bem colocou, né? Então, se é Rio, São Paulo, é nacional. Se no Nordeste, é regional. Eu acho que isso, de fato, precisa ser repensado. Mas tem, sim, um ponto importante quando a gente tem cantores fazendo um volume gigante de shows. É um exemplo de como o fator regional... Porque um país do tamanho do Brasil é continental. Então, eu posso ter uma região como... o Nordeste, às vezes até um estado do Nordeste ou uma cidade no interior do Nordeste que é maior do que um país europeu inteiro. Acho que, além de ser importante para o mercado, é também uma questão de construção de identidade mesmo, né? Das pessoas se verem ali e mais uma vez, ser útil para elas, né? E é um diferencial, né? É um diferencial da TV, do rádio, em relação à Big Tech. A Big Tech é o cara que está sentado lá no Vale do Silício ou lá na China, tomando decisão com a perspectiva dele, não pensando no Brasil, né? É isso. 9ª tendência. A força dos eventos ao vivo, especialmente o esporte. Acho que você já falou disso, né? É isso, né? O ao vivo ele vai ter ali a originalidade. Quando você vai para o esporte, você ganha escala porque é o senso de comunidade, né? É isso. Você está participando de algo relevante ao mesmo tempo. E aí isso também ganha mais escala por causa das redes sociais. Sim. Quando ele é ao vivo, tem ali o imediatismo. Você precisa compartilhar aquilo na hora. Funciona de maneira híbrida, então você escala, né? Uma publicidade legal que você viu ao vivo, você vai comentar na hora. É isso. Na Netflix, você não sabe se alguém já deu, talvez alguém já tenha dado, perdeu a graça, você dá de novo. Quando a Netflix não faz o ao vivo dela, né? Tá fazendo cada vez mais. Então, acho que, particularmente no esporte, isso ainda é mais efetivo, né? E a 10ª tendência, acho que esse é talvez um dos temas que a gente vem mais falando sobre aqui no podcast, enfim, nas redes sociais, é a maior importância do associativismo e combate às assimetrias regulatórias. Pois é, né? O Brasil, por N questões, a gente tem dificuldade de mover legislação. Tá difícil mover legislação no mundo inteiro. Mas hoje, o tratamento que é dado à mídia tradicional não é o mesmo que é dado a plataformas como o Google, a Meta e o TikTok. Porque essas empresas, elas se colocam só como plataformas, como se elas não fossem produtores de conteúdo. Porque elas argumentam que elas não produzem. Mas do meu ponto de vista, quando você escolhe o que a pessoa vai ver, porque é isso. Sim. O algoritmo escolhe o que você vai ver. É um processo editorial. Você se torna uma empresa de mídia. O algoritmo, ele editorializa. Se ele escolhe que você veja mais conteúdo sobre um político ou sobre um tema, é um processo editorial. Sim. Pode até não envolver um humano diretamente, mas é um processo editorial. E a gente tem zero visibilidade sobre esse processo. Nenhuma plataforma abre essa caixa que ninguém tem acesso de como funciona o algoritmo, qual o peso de cada coisa. Nem pesquisador consegue ter acesso a isso. Então, a gente opera sem visibilidade nenhuma do algoritmo. É importante ter uma legislação para equilibrar o jogo, mas também para coisas básicas, como que as plataformas tenham que seguir as mesmas regras do que a TV, do que o rádio. Então, assim, responsabilidade sobre conteúdo. É isso. Na TV, se eu publico, ou no jornal, se eu publico uma barbaridade, quem é responsável por esse conteúdo? O jornal. Sim. O veículo é corresponsável por aquilo. Eu não vejo porque a plataforma não deveria ser. Sim, né? Por que as plataformas fogem disso? Porque é caro. O processo de moderação é caro. Veículos de mídia têm uma margem menor porque tem que botar mais gente para trabalhar, investir mais em tecnologia para monitorar tudo que ele faz. E acho que mais independente também, né, nas plataformas digitais. Assim, é mais gente entre aspas, fora do controle deles. Na TV, você tem uma grade que você domina. Mas o que é fora do controle? Se a plataforma escolhe o que você vai ver e o que vai aparecer mais ou menos. Sim. Então, no final, a plataforma tem todo o controle sobre o que você vê. É verdade. Como a plataforma hoje mostra... tem muita publicidade
de fraude. Sim, é verdade. Ué, uma plataforma não consegue checar fraude que está lesando o consumidor. Tem que conseguir, né? E consegue, né, Gui? Gerando prejuízo para as pessoas. Assim, me mandaram semana passada, fiquei chocado. Assim, anúncio da Meta de pornografia. Meu Deus. Então, assim, tem criança consumindo ali Instagram, tem criança consumindo Facebook. E aí tem anúncio de pornografia. Sim. Anúncio de fraude. Acontece o tempo inteiro. E a gente finge que tá tudo normal. Precisa de um vídeo, como o Felca fez, pra gente parar e falar assim, prestar atenção nisso, né? Tem alguma coisa errada. E aí essa legislação passou em Brasília graças ao vídeo do Felca, porque, de fato, ele foi um catalisador ali das pessoas. Mas olha que triste, se cada vez que a gente tiver que regular redes, se a gente tiver que regular qualquer coisa, precisar chegar ao ponto de ter um vídeo como o do Felca. Sim. Né? Sim. Que é um acúmulo de atrocidades, né? E é uma coisa que tá ali para todo mundo ver, né? Era claro, né? O que o Felca tava falando ali... A imprensa vinha falando, os acadêmicos vinham falando. Então não é nem justo quando você... ninguém sabia. O Felca fez o trabalho que o jornalismo não faz. Mas o problema não é que não se sabia. É que não existia vontade política dentro de... em Brasília, né? Principalmente, para mover uma legislação. Sim. O problema era claro, tanto que tem diversos projetos de lei endereçando as questões que estão no vídeo do Felca. Sim. Mas esses projetos não andaram. E não andaram por pressão das Big Techs em Brasília, por lobby. Sim. Exatamente por isso. E esse também não é um problema só do Brasil, né, Gui? Recentemente você publicou também no seu LinkedIn sobre o Reino Unido, né? A agência reguladora lá questionando justamente essa coisa dos canais públicos, né? Como a BBC... terem um espaço ali priorizado, né, no algoritmo. Hoje, qual é a discussão no Reino Unido, né? A BBC, que tem um conteúdo de qualidade, que tem jornalismo, ela não aparece, ou praticamente não aparece no YouTube. Aí, os órgãos, né, de governo falam assim, olha, precisa ter espaço para a BBC. A BBC precisa aparecer, porque é um conteúdo que informa, é um conteúdo de qualidade. Porque se a gente também alimentar o monstro, né? Sim. Tá, cada vez mais desinformação, cada vez mais fake news. Tem uma importância na regulação para que essas empresas também, de alguma forma, sejam responsabilizadas por aquilo que elas compartilham. Sim. Porque pensa só, se a gente passar a imaginar que é mais lucrativo eu chegar na rua, roubar o seu celular, pegar a sua carteira e sair correndo, imagina como seria se todo mundo ficasse... isso. A gente volta para a barbárie. Sim. E nas redes sociais o que a gente está vendo é isso. Terra de ninguém. Sem uma gestão mínima, né, do espaço público, porque a rede social é um espaço público. É uma empresa privada, mas cria um espaço público. Sem uma gestão desse espaço público, sem regras mínimas, a gente vai virar a barbárie. Vira barbárie. Bom, Gui, é isso. Concluímos? Temos. Muito bem, Duda. Novamente, bem-vinda. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.